Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos tomar as nossas Bíblias. Eu quero ler uma escritura que está em 1 Timóteo, no capítulo 6. Assim que você encontrar, se coloque de pé para nós lermos. E a outra escritura está em 1 Coríntios, no capítulo 10. Primeiro Timóteo, capítulo 6. E depois 1 Coríntios, capítulo 10. O Lucas não estava bem? Está tudo bem, Lucas? É? Amém. É? Amém. Deus vai entrar em cena, né? Acho que eu não estou esquecendo nada. Nós temos culto de oração na quarta-feira e domingo, a escola dominical pela manhã e também culto à tarde, se Deus assim nos permitir. 1 Timóteo, capítulo 6. Eu quero ler a partir do versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula, sem mancha, sem mácula e sem repreensão, até a aparição, essa na João Ferreira de Almeida, de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Agora, preste atenção no versículo 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade. Algumas Bíblias, talvez esteja eternidade. E habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. 1 Coríntios, capítulo 10, volte aí algumas páginas, 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 11. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Senhor Jesus, abençoe a leitura de sua palavra, derrame as suas bênçãos sobre nós, à medida que nós meditemos nela. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Deus. Podeis assentar, amados. Deixa eu pôr meu cronômetro aqui.
Amém? Estamos prontos para ouvirmos uma porção da palavra? Amém. Há 2 semanas atrás, os principais canais de notícias do mundo divulgaram o desaparecimento de um submarino que continha 5 pessoas. Era uma espécie de submarino turístico de uma empresa chamada Ocean Gate, especializada em exploração marítima. Por vários dias, houve uma vasta divulgação dos veículos de imprensa, acompanhando as equipes de socorro na procura desse submarino que desapareceu. Ele desapareceu no dia 18 de maio, 18 de junho, e quando ele desapareceu, perdeu o sinal, os jornais, eles chegaram a dizer que o submarino tinha 90 horas aproximadamente de oxigênio. Todos aqui viram essas notícias? Todos aqui acompanharam? Sabem do que eu estou falando? Sabem que esse submarino foi encontrado, ou pedaços dele, e os seus tripulantes como estavam? Mortos, né? Eles disseram que o submarino ocorreu nele uma implosão. O que é uma implosão? É explodir para dentro. E essa catástrofe, esse acidente terrível, tem uma mensagem para nós. E eu tenho certeza que se você me der a sua atenção, o que queremos comentar acerca disso vai evitar um monte de outras catástrofes que temos visto nas vidas cristãs e também em algumas igrejas. Quanto mais fundo um submarino desce, mais pressão ele tem que suportar. E nós estamos diante, na minha opinião, do assunto mais profundo do texto bíblico, que é o que o irmão Branham chamou de um mistério da deidade. Inclusive, na mensagem aérea de Pérgamo, o irmão Branham disse que o mistério da deidade é a maior de todas as revelações. Porque esse mistério é um mistério chave das Escrituras, tanto que mostramos no culto de domingo passado que era este mistério oculto nos séculos, mas revelado nos dias finais. Cristo, a deidade em vós, a esperança da glória. Hebreus, capítulo 4, na segunda parte, o irmão Branham chega a dizer uma coisa assim: olha, igreja, nós estamos nos aproximando de águas profundas, que se você não tiver a estrutura para isso, nós vamos testemunhar explosões. Está me ouvindo? Ok. Então, vamos fazer uma metáfora, um paralelo. Os jornais disseram que esse equipamento que implodiu é um equipamento da mais alta ponta de tecnologia atualmente. Existe um lugar, uma ilha no Canadá chamada Newfoundland. Existe um ponto lá, que é o ponto de St. Johnson, onde o navio saiu e adentrou 600 quilômetros para dentro do Oceano Atlântico.
e pararam ali, e o objetivo deles era descer 3.800 metros para revisitar uma outra catástrofe que aconteceu. Certo? Do dia 14 para a madrugada do dia 15 de abril de 1912, o Titanic, que fazia uma viagem da Inglaterra a Nova York, né, os Estados Unidos, bateu em um iceberg, quebrou, partiu-se ao meio e afundou. Vocês são cristãos, vocês não assistiram o filme do Titanic, certo? Não assistiram, né? Assistiram? Não eram convertidos na época? E ele afundou e hoje está a 3.800 metros de profundidade. O Oceano Atlântico, diferente dos demais oceanos, é um oceano que as águas, a temperatura é a mais baixa do planeta. Nesse acidente morreram 2.230 pessoas diretamente ao acidente. E esse submersível fabricado por essa empresa tinha como objetivo levar pessoas a revisitar esses destroços. A passagem para essa viagem, barata, na promoção, $250 mil. 100 a menos do que você tem no banco hoje. 1 milhão e alguma coisa, para uma viagem de 4 horas. E no dia 16, esse navio saiu, e no dia 18, o submarino foi colocado nas águas. Está me ouvindo? Amém. E ele começou a descer. Eu não sou físico, nem químico, nem nada disso, então é pura curiosidade, tá bom? Mas existe uma medição, uma sigla chamada ATM, que é a medição da pressão atmosférica, que a NASA usa para pousar uma sonda em um planeta. No mar, a cada 10 metros que você desce, quilos de pressão são acumulados. A ponto que na internet tem alguns vídeos de matéria, de madeira, que a pressão torce o metal, a pressão torce, assim, pressiona aquilo de forma a amassar aquilo. Quanto mais fundo vai, mais pressão aquilo sofre. Tudo bem? Agora, esse submarino, essa era a 33ª viagem que ele fazia até os destroços do Titanic. Em primeiro lugar, o que eu quero que você preste atenção? Dentro desse submarino, digamos que o submarino é uma igreja que quer descer nas profundidades da palavra. Porque uma igreja que fica na superfície, ela não vai sofrer pressão nenhuma. Canta o que o mundo canta, vê o que o mundo vê, veste-se como o mundo veste, corta o seu cabelo como corta, se veste moralmente, fala com isso. Que pressão que tem isso? Tem uma pressão? Mas são de Jesus. Estão no mar. Mas quando você começa a descer, ir para as profundidades da palavra, as profundidades vão lançar sobre você pressão. Tudo bem? Então, dentro desse submarino, esta igreja, 5 membros. 2 deles, que estavam nesse submersível, eram realmente inocentes, que eram um empresário paquistanês e o seu filho, que morreram nesse acidente. Queria que vocês leram isso. Mas os outros 3 que estavam ali, eles não. Então, preste muita atenção. O piloto, o líder, era o dono da empresa que fez o submarino. Ele foi a mente que projetou aquele negócio para descer. Ou seja, ele era o sujeito, certo? Stockton Rush, o nome dele. Eu tenho um livro dele, inclusive. Ele é o sujeito que desenhou, junto com seus engenheiros, a matéria, o framework, a estrutura, para que aquele submarino suportasse a pressão do mar. Então, ele era um homem que estava colocando a pele em jogo. Está me entendendo?
que ele estava dentro do negócio que ele construiu para descer nas profundidades. Você chegou a ver o controle do submarino? Hã? Chegou a ver? Sabe? Nintendo? Quando eu era criança tinha um Nintendo. Esse era o controle. Um homem muito responsável. E ele, líder, estava lá para garantir que a sua pele estava em jogo. Deixa eu te perguntar, ele é um homem capacitado? Era um homem capacitado? Hã? O homem fez um negócio que desce na profundidade. Ele é um homem capacitado? Ele é um homem inteligente? Ele é um ignorante? Ele é um leigo no assunto? Não, ele é um homem capacitado. Na liderança, não está qualquer pessoa, estão pessoas capacitadas. Está me entendendo? Pega uma igreja. Na liderança, não é qualquer pessoa que está lá. São pessoas capacitadas, às vezes até politicamente capacitadas. Só que este homem, líder, ignorou uma série de advertências acerca dos materiais que ele usou para construir aquele submarino. Daqui a pouco nós chegamos lá. Esse é o primeiro homem. O segundo homem era um bilionário chamado Hamish Harding, um bilionário que tem umas empresas de aviação na Inglaterra e na Europa. Este homem, ele não era um ignorante. Ele era um homem que fez fortuna com uma empresa pequenininha de aviação que foi se multiplicando. Ele não é qualquer pessoa. Ele não arriscaria a sua própria vida apenas em confiar em alguém. Não. Ele estava ali sinceramente. Esse homem era um ignorante. Ele era um leigo no assunto. Ele era um homem capacitado? Capacitado. O terceiro é o que mais me assusta. Paul Henry, ex-comandante da Marinha Francesa. A França é o país que assim, não existe país mais especializado quando o assunto é equipamento para mar como a França. Inclusive, o submarino que encontrou esse submarino é um submarino de fabricação francesa. Os franceses são especialistas quando o assunto é mar, quando o assunto é água. Este homem, este ex-comandante da Marinha Francesa, ele era o maior especialista no tema Titanic. Ele sabia metragem, ele sabia... Você entende que, para esse homem ser o ex-comandante da Marinha Francesa, esse homem conhecia da pressão do mar? Conhecia dos protocolos de segurança? Conhecia dos materiais que podia usar ou não podia usar? Esse homem estava dentro, esse homem está morto. Então, dentro do equipamento que se propôs a levar pessoas nas coisas profundas, não estavam ignorantes, não estavam leigos, estavam pessoas capacitadas. Me entendeu bem? Me entendeu bem? E aqueles inocentes que estavam lá, estavam por confiar nas pessoas capacitadas. Quantos inocentes você conhece? Alguns submarinos? Igreja, ministério, submarino de Jeová. Quantas pessoas você conhece, sinceras, mas que confiaram num comandante, e mal sabia elas que esse comandante ignorou advertências acerca de coisas básicas. Está me ouvindo? Acerca de coisas que a determinada profundidade não suportaria a pressão do mar. Ora, não era um ignorante que estava lá. Se aquele empresário que não era ignorante do assunto, dissesse assim, gente, será que ao invés de fibra de carbono nós não deveríamos colocar tudo titânio? Provavelmente o dono, o engenheiro, o bilionário diria assim, por favor, eu tenho 40 anos de ministério. Eu já passei por coisas que você... Mas eles confiaram em uma liderança que ignorou as advertências de outros tantos cientistas de que, gente, coisa básica, o parafuso não pode ser de fibra de carbono, não pode ser apenas de aço, tem que ser temperado, tem que ser assim, de titânio, tem que ser temperado. Essa placa aqui, é melhor você dizer, mas isso vai trazer muito peso, isso traz muito custo, isso é assim, isso não precisa para a estrutura, isso não sei o que lá. E eles foram dando desculpa aqui. Tudo que nós temos um controle moderno, nós temos um painel moderno, nós temos isso aqui hoje, a modernidade é isso aqui é muito antiquado se eu colocar, isso aqui é de submarinos lá de anos atrás, é muito antiquado, isso aqui foi lá para o dia do profeta e tal, mas eles querem descer na profundidade
sem ter a estrutura para aquilo. Me ouviu bem? Segunda coisa, esse grupo era o grupo das profundezas. Era o grupo que queria conhecer as coisas. Você não conhece gente assim? Assim, irmão, eu quero os assuntos profundos, irmão. Eu quero as profundidades das coisas. Você fala para eles sobre o novo nascimento, eles... Ai, pastor, eu já passei por isso. Você fala para eles sobre uma vida de santidade mesmo. Isso dá sono neles, porque eles são pessoas dos assuntos profundos. Eles querem ir para a profundidade. Deixa eu te perguntar para você, nesta noite, cadê os homens profundos dessa mensagem? Cadê a igreja profunda? A igreja que era conhecida por ser profunda, cadê ela? Implodiu. Mais da metade voltaram para o mundo. A outra metade chama o irmão Branham de capeta. Isso não foi os denominacionais que atacaram, não. Eles se implodiram. Porque eles queriam ir para profundezas sem ter a estrutura para tal. Cadê os homens profundos da mensagem? Cadê o movimento dos hinos profundos? Terminou em quê? Aí nós falamos isso, cadê esse movimento que chamava o resto de diabo? Implodiram, não precisou de ninguém de fora, eles por si só implodiram. Cadê a liderança? Cadê o pastor profundo? Cadê o pastor dos mistérios? Se implodiu, ele mesmo se implodiu. Escândalo aqui, escândalo ali, jornal aqui, jornal ali, mulher aqui, dinheiro lá, se implodiu. Cadê eles? Cadê? Qual é o ministério hoje? Cadê o ministério das coisas profundas? Cadê o homem profundo? Quis descer na profundidade sem ter a estrutura. Aí você vê o louco aqui gritando, às vezes na internet, fala assim, você não pode descer na terceira puxada negando os dons. Por quê? Porque isso faz parte da estrutura. Cadê os profundos? Cadê a igreja profunda? Cadê o homem profundo? Não foi a denominação que arruinou eles. Eles se implodiram. A pressão os amassou. Mas eles eram homens de coisas profundas. Você falava de novo nascimento, eu não preciso disso. É como o sonho da mãe do irmão Branham. Sonhou com aquela mulher, o irmão Branham tinha acabado de pregar um culto sobre correção. A mãe dele sonhou e viu aquela mulher e falou assim, eu não preciso. William Branham, eu não preciso de você. Eu não preciso da sua assinatura para eu fazer o que eu tenho que fazer. Eu não preciso da sua aceitação para eu fazer o que eu tenho que fazer. E a mãe do irmão Branham disse, ela foi descendo a escada e os seus pés tropeçaram. E disse, Billy, esses foram os gritos mais horríveis que eu já ouvi em toda a minha vida. Porque não dá para você seguir esse caminho do seu jeito. Não dá para seguir esse caminho do seu jeito, do meu jeito. Tem um caminho provido por Deus e essa é a palavra. Mas cadê os homens? Cadê eles? Que queriam descer na profundidade sem ter a estrutura. Implodiram. Terminou em nada. Terminou em escândalo. Terminou em famílias na depressão. Terminou em assassinato. Terminou em suicídio. Terminou em roubo. Terminou em ladroice. Terminou nisso. E não é um, dois, é um monte. Mas eram profundos. Esses homens, capacitados? Capacitados? Capacitados. Você não tinha coragem de falar que não são capacitados? São capacitados. Queriam as coisas profundas. E nada contra as coisas profundas. Amamos. Aliás, estamos chegando a mais profunda. Só que me entenda. Quantas pessoas você conhece? Olha para mim. Quantas pessoas você conhece
que têm um rico entendimento da mensagem, que elas conhecem a mensagem mais que eu, mais que você, mais que todo mundo, e que a vida dela implodiu, que a vida dela é uma desgraça, e ela não consegue pôr em ação a mensagem que ela tanto conhece. É só eu que conheço ou você conhece alguém? Eu conheço um monte de gente, um monte de gente. Aí, como implodiu, nenhum pastor presta, nenhuma igreja presta, nenhum irmão presta, nenhuma irmã presta, fulano de tal não presta, isso aqui não presta, mas é porque a pessoa implodiu. A depressão a esmagou, porque o que ela tem na mente nunca produziu no coração, porque desceu numa coisa profunda sem ter a estrutura para tal. Então esse grupo é o grupo que... Eu gosto das coisas profundas, irmão. Vamos descer nas coisas profundas. Irmão, mas é o novo nascimento. Não, irmão, as coisas profundas, irmão. As coisas profundas. Tá. Terceira coisa. Este homem, o Stockton Rush, o dono, eu só preguei 20 minutos até agora, hein? No meu tempo aqui. Não foi uma, não foi duas, foi desde 2015 as advertências que ele recebeu quanto ao material que ele estava colocando naquele submarino. Aí, o dia que ele conseguiu descer até o Titanic, ele voltou e escreveu no seu blog para calar a boca dos críticos. Dizer, está vendo como a fibra de carbono funcionou? Está vendo como nós... E ele conseguiu fazer isso por 32 vezes. Na 33ª implodiu. A 33ª provou que quando os cientistas falaram que na lei da natureza só suporta a pressão quem tiver esse tipo de material, isso ganhou. Nós estamos falando com pessoas que elas podem ter sucesso uma vez, duas, elas podem cruzar a lei de Deus aqui, ali, mas uma hora vai implodir. Porque a lei de Deus sempre permanece a verdade. Seja você querendo ou não, ela sempre permanece a verdade. E chega a hora da pressão, eles não vão suportar. Agora, por que é que ele não quis colocar os materiais adequados? Primeiro, colocar o material adequado transformaria o projeto numa coisa cara. E ele queria ter margem de lucro. Você conhece a igreja que quer ter margem de lucro? Que não fala coisas para os membros e não ir embora? Para a margem de lucro não diminuir. É só eu que conheço ou você conhece também? Ele não queria um material que mudasse o design do submarino, porque ele queria tornar o design moderno, ele queria tornar uma coisa atrativa, um marketing atrativo, e coloca um logotipo aqui, e uma igreja muito bem construída aqui, Este homem, está me ouvindo bem? Ignorou uma série de advertências de pessoas que sabiam o que estava falando. Aí você sabe o que ele dizia para esses homens cientistas? Ele dizia assim, ó, os cientistas, eu sabem, o cientista dizia para ele assim, querido, assim, ó, a fibra de carbono, ela vai torcer, embora tenha um anel de titânio que você colocou ali, a fibra de carbono vai torcer em tal profundidade, porque a pressão vai ser de tantas toneladas. Aí ele virava para aquele cientista e falava assim, você já entrou no submarino? O cientista falou, não. Então quem é você para falar para mim onde que eu posso descer ou não? Você já teve a experiência? Você já desceu lá? Disse, não, querido, mas a lei de Deus está dizendo que se não tiver esse material, não suporta. Não, mas você já entrou no mar, você já entrou nisso. Não, mas eu já entrei. E entrou por 32 vezes, mas na 33ª, a lei de Deus entrou em cena. Tal material não resiste tal pressão. Ele ignorou uma série de advertências que líderes e indivíduos, e bons irmãos e boas irmãs, ignoram. Ah, pastor, o senhor está falando isso, pastor? Mas é como diz para os jovens hoje. O jovem rico, disse o irmão Brana, que ele chegou à conclusão de que Jesus estava equivocado. Quando Jesus pediu uma ação dele vender tudo que tinha, dar aos pobres e seguir, ele na mente dele, para justificar, disse, talvez esse homem esteja errado, equivocado. Pode Deus estar equivocado? Essa palavra não está equivocada, ela sabe o que ela está falando. Bons irmãos,
irmãos, boas irmãs, bons ministros, boas igrejas ignoram uma série de advertências de que, olha, querido, se você continuar nesse caminho, você vai implodir. Não é que alguém vai vir, não, você vai se implodir. Tanto você e aqueles que estão do teu lado. É o que Paulo disse a Timóteo: faça isso, fazendo isso salvará a ti mesmo aqueles que te ouvem. Ele aceitou as advertências? Aceitou? Aceitou as advertências? Se ele tivesse aceitado as advertências, ele estava entre nós. Ele estava vivo. Ele estava talvez produzindo outra coisa. Mas o orgulho falou mais alto, o ego falou mais alto. E a igreja está cheia disso, cheia de orgulho, cheia de ego. Deixa eu te lembrar, orgulho, ego é demônio. Ele não quis. Agora, olha só que ironia. Este homem que ignorou as advertências, afundou, implodiu, num lugar onde tem um navio enterrado, cujo capitão do navio ignorou as advertências. Eu não tenho tempo, mas você conhece a história do Titanic? Você sabia que o capitão ignorou 14 avisos? E que ele ignorou aqui, porque esse navio não pode afundar. Esse navio não naufraga. Esse navio aqui não pode afundar. Não, leva sinalizador de socorro. Não precisa, nada vai acontecer. Não, leva bote salva-vida. Não, só isso aqui é o suficiente. Não, faça isso, não. Está tudo tranquilo. Que nós sabemos que acreditamos na construção que temos. Esse submarino implodiu por não ouvir as advertências, no mesmo lugar que um outro navio também virou destroço por ignorar a advertência. Aí você veja que os homens que ignoraram as advertências pararam no mesmo cemitério que outros homens pararam também por ignorar a advertência. Os profundos da mensagem tiveram suas histórias enterradas no mesmo cemitério que homens também já foram enterrados. Pelo mesmo motivo, por ignorar a advertência. Porque a advertência nunca sai de alguém de aparência, sempre sai de um ignorante que nem eu, de um débil que nem eu, que nem você, que vai gritar contra essas coisas. Por isso é o que o irmão Branham diz, não é o que diz, é quem diz, é por via de quem que vem. Eles achavam que Jesus viria com um manto de ouro, descendo da escadaria do céu, mas quando souberam que ele veio de uma manjedoura, cheio de fezes de animal, a mensagem dele não prestava por quem ele era. Se o que pregamos fosse pregado por grandes lideranças, isso era aceitado a rodo. Mas acontece que são ignorantes e simples como nós que pregam. Mas por eles ignorarem as advertências, terminaram no mesmo cemitério que outros ministérios também terminaram. Bons indivíduos, boas irmãs, bons irmãos, implodiram. Hoje eles nem sabem mais se Deus existe, ou se existe a mensagem, ou se existe profeta, eles nem sabem mais. Ignorou a advertência. E você não pode, nesta noite, ignorar a advertência. Você está me ouvindo? Na mensagem, deixando escapar a pressão, não sei se tem como eu pôr ali, senão eu leio aqui. O irmão Branham disse, todo cristão será colocado em xeque. Pressão virá sobre você. Pressão virá sobre a sua família. Porque Deus precisa saber que classe de material que você é. E quando a pressão vem, o irmão Branham disse, nós temos visto pessoas que imitam ser cristãos, mas quando a pressão vem, eles explodem. Eles não suportam. No entanto, querem falar de mistério, no entanto, querem descer na profundeza. Mas eles nem nascer de novo, nasceu. A base da fé deles é alguma outra coisa fora a palavra. Eles não querem saber o que a lei diz. Eles não querem saber o que a lei diz, o que a palavra diz. Eles produzem a sua fé. De vez de baseá-la na coisa, a única coisa que é sólida, que é esta palavra, que não vai se mover, passarão os céus e terra, mas essa palavra permanecerá para todo sempre. O irmão Branham disse, tabernáculo, Branham. Pressão virá sobre você. Pega a mensagem deixando escapar a pressão. O irmão Branham disse assim, eu tenho visto bons homens sob pressão, eles viram demônios. Irmãos, olha a era que nós estamos vivendo. Não existe era que houve pressão como a nossa.
Pressão para ser bem-sucedido, pressão para ter filhos perfeitos, pressão para ter um casamento perfeito, pressão para ser um homem perfeito, pressão para ser uma mulher perfeita, pressão para ter a igreja perfeita, ter a aparência perfeita. É uma pressão para isso, é uma pressão para que nós não vemos uma era de pressão. Você não quer ser um fracassado, você não quer, aos olhos da sociedade, você quer ser alguém, você quer ter algo, você quer aparentar algo, então você tem que cuidar da aparência, e você tem que cuidar do jeito que você fala, e você é pressão, e pressão, e pressão, e pressão. Olha a era que nós estamos vivendo. E disse o irmão Brana, eles correm como neuróticos. O irmão Brana disse, eu tenho visto entrar para dentro da igreja. Mas agora chegou o tempo de nós puxar o pino da panela e deixar a pressão escapar. E deixar todas essas preocupações ir embora. Cumprir Salmo 37, verso 4, ame a Deus, Ele cuidará dos teus caminhos, entrega a sua vida a Ele vai fazer todas as coisas. Puxa o pino da panela e deixa aquela pressão sair, deixa que Deus vai cuidar de todo o restante, vai cuidar da manhã, vai cuidar da sua família, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar da sua aparência, vai cuidar do seu lar, vai cuidar do seu trabalho, não vai faltar o pão na sua mesa. Agora é uma pressão para isso, é uma pressão para aquilo, é uma pressão para isso, porque tudo tem que sair perfeito, tudo tem que sair muito bem, tudo tem que sair muito aparente, porque senão o irmão vai falar, a irmã vai falar. Eu não posso chorar aqui no altar, porque se eu rolar eles vão falar isso, eles vão falar aquilo, e é pressão da família, é pressão da esposa, é pressão do marido, é pressão aquilo, é pressão aquilo. Irmão, para dizer, eu estou vendo isso entrar para dentro da igreja, a ponto que Deus não pode receber a nossa adoração. O irmão Brana, o irmão Neville ficou doente, não conseguiu atender umas chamadas. E ele entregou para o irmão Brana atender essas chamadas. O irmão Brana dirigiu até o hospital e ele olhou na velocidade, ele estava... Passou um louco na frente do irmão Brana de carro, assim, ó. E disse o irmão Brana, se fosse alguns crentes pressionados, tinha mandado aquele senhor para o inferno. Mas ele passou na minha frente, ele quase bateu, quase atropelou as pessoas na rua, e a 50 metros encostou o carro. Saiu a porta, acendeu um cigarro e entrou para dentro do mar. E o irmão Brana indo para o hospital disse, eles estão loucos. É uma era neurótica, eles estão malucos da cabeça. O irmão Brana entrou no hospital, chegou para a enfermeira e falou assim, boa tarde, senhorita. A enfermeira não respondeu. O irmão Brana olhou para ela assim e falou, boa tarde, moça. Ela não respondeu. O irmão Brana puxou um papel que estava anotado o quarto de oração e disse, eu estou procurando a senhora Kenneth, se eu não me engano o nome dela, estou procurando a senhora Kenneth, e disse aqui que ela está no 221, no apartamento 221, a senhora poderia conferir para mim? E a enfermeira olhou para ele e falou assim, irmão, se diz aí que ela está no quarto 221, porque o senhor não vai lá mesmo ver. O irmão Brana ficou alguns minutinhos olhando para a cara dela, e ela nem viu o rosto do irmão Brana. O irmão Brana disse, você sabe o caráter do profeta? O irmão Brana disse, talvez ela esteja pressionada. Está tudo bem. O irmão Brana subiu no andar de cima, e ele começou a procurar os quartos, achou o 221, e tinha um médico lá dentro. O irmão Brana disse, boa tarde, doutor, aqui está a senhora Kenneth, e o doutor apenas olhou assim, ó, por cima do óculos para ele assim, e voltou com as pernas cruzadas a ler sua revista. E o irmão Brana se aproximou dele e insistiu, o senhor poderia me ajudar? E o profeta disse, eu tive que sair porque eu vi ele cerrando seus punhos. Um médico. Ok, está pressionado. Foi até a outra base da enfermaria, chegou lá na outra enfermeira e disse, com licença, a senhora poderia me ajudar? Há uma mulher que está morrendo de câncer, ela precisa de oração. Aqui está escrito que é o quarto 221, mas talvez pode ser o 231. Você poderia... Eu até perguntei para a enfermeira lá de baixo, mas ela não quis ajudar. Aí a enfermeira falou para ele assim, se ela não quis te ajudar, por que o senhor pensa que eu ajudaria o senhor? Aquela moça, enfermeira, o irmão Brana sabia o porquê ela estava pressionada. Ela estava nervosa porque quando ela saiu de casa, ela deixou um filho doente lá, enfermo. Seu marido tinha que trabalhar. Estava sendo cuidado por pessoas que ela não confiava. E ela, se soubesse que quem estava parado na frente dela era um profeta, ela poderia ter recebido a cura de seu filho ali imediatamente.
Mas disse o irmão Branham, por ela não ter a aproximação correta, devido à pressão que ela estava vivendo, ela perdeu a chance de ter a cura de seu filho. E há cristãos que são assim. Eles estão tão pressionados que eles têm a abordagem errada, porque estão cheios de razões, e eles acabam perdendo a bênção de Deus por não ter uma aproximação correta. Mas de repente, de irmão Branham, eu achei uma boa enfermeira cristã. E eu disse, senhorita, poderia me ajudar? Ela disse, mas claro que eu vou te ajudar. Imagina que seja como a irmã Luana, uma boa enfermeira cristã, a irmã Daniela. Cadê a irmã Daniela? A irmã Daniela está aí? Aí a irmã Daniela, uma boa enfermeira cristã. Mas é claro que eu vou te ajudar. O senhor é um ministro, não é? Eu disse, pois bem, eu sou. Eu vim orar aqui para você. A senhora está esperando o senhor, vem cá. O irmão Branham disse, eu olhei no semblante daquela mulher, era alguém que já tinha deixado escapar a pressão há muito tempo. Você lembra daquela irmã da igreja de Chicago, que um dia as irmãs perguntaram para o irmão Branham, e o irmão Branham foi questionar ela, falou, a irmã disse que a irmã tem 50 e poucos anos, mas a irmã tem a aparência que tem uns 28, 29. Que tipo de cosmético a irmã usa? Irmão Branham, eu quando tinha lá meus 20, 25 anos, eu decidi entregar todos os meus problemas nas mãos de Deus. Eu não fiquei com nenhum desses problemas para mim. E desde lá Deus tem me abençoado tremendamente. O irmão Branham disse, esqueça Max Factor. Esqueça Natura. Qual outro? Esqueça isso. O melhor cosmético que existe é se nessa noite você entregar todos os seus problemas a Jesus Cristo. Isso vai melhorar a sua saúde, isso vai melhorar a sua digestão, isso vai melhorar o seu humor, isso vai melhorar tudo. Mas as pessoas não querem isso. Elas ignoram a advertência. Se um rapaz, 36 minutos, tem tempo, hein? Um rapaz, ele está todo pressionado. Pressão no trabalho, pressão na família, pressão nisso. Sabe o que ele faz? Ele pega e abre a lata de uma cerveja e bebe aquele vício. Momentaneamente refresca ele, ele não está deixando escapar a pressão, ele está acumulando pressão. Você pega um moço e ele está cheio de pressão, ele pega uma droga, ele cheira uma cocaína, ele injeta uma droga, ele não está fugindo da pressão, ele está acarretando para si mais pressão. Ele senta numa tela de computador e vê uma pornografia, ou ele sai com uma mulher que não é a sua mulher, ele está acarretando mais pressão. Ele ignora as advertências, ele vai acumulando mais pressão e mais pressão. Irmão, nós estamos no ano 2023. Se você pegar do ano de 2010 até os dias que nós estamos, quanto pesa um comprimido? Pesa um comprimido. Quanto pesa um comprimido? Toneladas e toneladas de calmantes são vendidos todos os meses. Pega de 2010 para cá, o remédio mais vendido e mais consumido no mundo é um benzodiazepino, que é uma outra classe de calmante. Os ansiolíticos, eles são inibidores de receptação de alguns neurotransmissores que causam relaxamento, são sedativos. A pessoa toma, ela fica com sono, mas os benzodiazepinos não, eles têm um composto ácido que muda a longo prazo o comportamento da pessoa. Hoje sabe-se que esse comportamento mudado, que gera violência, que gera agressividade, que gera vícios, vem de medicamentos assim, que são os medicamentos mais consumidos no mundo. Não à toa, na mensagem O Quinto Selo, o irmão Branham diz que quando a grande tribulação iniciar e as pessoas virem demônios saindo do inferno, eles veriam esses demônios aqui em suas mentes, que foram deturpados pelas químicas e pela hibridização dos alimentos. Por quê? Porque tem que se tomar um calmante, porque você tem que se consumir tal coisa, porque todos estão vivendo sob pressão. Aí você sai para fazer uma compra, você está lidando com uma pessoa que, se você cruzar o caminho dela, ela te mata, ela te atropela. Você leva os seus filhos na escola e a qualquer momento pode entrar um louco com um facão e matar todo mundo. Ou você não tem visto isso nos jornais? Que um sujeito sem antecedentes, sem nada, entra lá e atira em crianças, esfaqueia professores e faz, porque eles estão loucos. Porque é um mundo sob pressão, e por isso eu tenho que valorizar essa mensagem, porque quando nós chegamos aos pés da cruz, toda a pressão vai embora, e aquilo se desvazia, você sai. O irmão Branham, na mensagem Deixando Escapar a Pressão, disse, você crê no profeta de Deus, irmão Branham? Tudo que o diabo quer é te colocar sob pressão. Porque pessoas boas fazem, palavras do irmão Branham, pessoas boas fazem coisas sob pressão que elas não fariam se elas estivessem fora dela.
você vai ler o irmão Branham dizendo, no parágrafo 20 da mensagem, deixando escapar a pressão, eu sei o que é a pressão. Aliás, posso citar esse parágrafo para você? Amém. Posso citar? O irmão Branham disse? O irmão Branham disse assim, eu sei o que é pressão. Essa mensagem foi pregada em 1962. Em 1962, o irmão Branham disse, eu sei o que é pressão. Eu quase me matei esses últimos dias. Você ouviu? Eu quase tirei a minha vida esses últimos dias, por causa de pressão. Aí se eu falo um negócio desse em cima do púlpito, eu falo, o pastor é um fraco. Mas o profeta diz, eu quase tirei a minha vida esses últimos dias por causa de pressão. Graças a Deus, Deus me dá um lazer. Eu saio para caçar, saio para pescar, e isso me... Porque você vai orar por alguém, aquilo tem pressão, tem um demônio lá dentro. Você vai visitar uma pessoa que precisa de ajuda, você não sabe o círculo, está vendo? Aquilo gera pressão. A vida do cristão é essa, pressão aqui, mas por isso tem que vir ao altar, por isso eu não creio em... Me desculpa. Eu não creio na Igreja Batista, porque eu não creio nessa formalidade da Igreja Batista. Eu não creio que se deixe escapar a pressão com os braços cruzados e os olhos de peixe morto, ouvindo o pregador falar, disse, a minha pressão está saindo agora. Não, eu não creio nisso. Eu creio que a palavra tem que provocar em você alguma coisa. Sabe um negócio que eu estou farto? A palavra que não produz nada. Você não tem coragem de dizer um amém, você não tem coragem de entregar as suas mãos a Cristo. Sabe uma coisa que eu estou farto? Que eu não creio que essa é a produção da palavra, eu não creio nisso. Então, vamos reaveriguar, talvez a palavra não esteja saindo do púlpito. Porque não é possível que isso nos mantenha em formalidade, eu não creio nisso. Leia a mensagem, deixando escapar a pressão. Vamos dizer, a razão porque Davi dizia, alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor, é porque a casa do Senhor é um ambiente que nós deixamos escapar a pressão. E se você não deixa a pressão escapar na casa de Deus, isso significa que você está deixando a pressão escapar em algum outro lugar. O que é a igreja? A igreja é você juntar um monte de panela de pressão junto, que está a ponto de explodir. Que você chega, você olha para o seu irmão, ele está a ponto de explodir, que ele está cheio de problema. Você olha para a sua irmã, o pino está rodando, ela está a ponto de... Não dá uma faca na mão dela. Você está me entendendo? Mas você chega no prelúdio, você começa a entrar na presença de Deus. E daqui a pouco vem os hinos, daqui a pouco vem a oração, daqui a pouco vem a palavra... E a fumaça começa a subir, e a pressão vai saindo, e termina você abraçando todo mundo, abraçando o seu irmão, abraçando sua irmã. Aí na mensagem, deixando escapar a pressão, o irmão Branham disse, você será uma... Para eu encerrar, 40 minutos de pregação. Meu recorde. Para terminar... Ouça isso, você será o agente de uma ou de outra coisa. Ou você será uma pessoa que produz pressão, ou você será uma pessoa que escapa à pressão. Me ouviu bem? Ou você será a pessoa que produz pressão, ou você será a pessoa que escapa à pressão. Se eu perguntar aqui essa noite, levanta a mão aqueles que produzem pressão. Claro, era de se esperar, temos duas. Ou você produz pressão, ou você escapa à pressão. Eu estou cheio de problema. Cheio. O pino da panela de pressão está... Aí eu procuro meu irmão, procuro minha irmã. Certo? Aí eu vou falar para ele assim, irmão, eu estou para explodir. Se eu pegar a gargantinha daquele outro irmão assim, irmão, irmão, sonho com isso, irmão.
Aí você, para me ajudar, você fala assim, ele merece mesmo. Também fez isso comigo. Você está deixando escapar a pressão ou você está produzindo pressão? Quem é você no time? Hã? Ele fez isso com o irmão? Ah, não. Então ele... Aí, de vez de escapar a pressão, você está produzindo pressão. Aí, quando você encontra alguém que o ministério dele ou dela é escapar a pressão, ele vai dizer, não, irmão, não, vem aqui. Nós temos que amá-lo como Cristo amou, querido. Talvez essa não foi a intenção dele. Pensa por esse lado aqui, ó. Se você estivesse na condição dele, talvez você faria pior. Aí a pressão vai... Mas na igreja, nós estamos tendo muitos agentes que provocam pressão. Vai acabar em explosão. Então, Deus me ajude a te converter nessa noite. De um produtor de pressão para um que deixa escapar a pressão. Acho tão gostoso ver aquele barulhinho de sabe? Saindo. Nem está pronto o feijão, eu vejo que ela não está aqui, não está ali. E vou lá e só está saindo a pressão. Você sabe que seu irmão está a ponto de explodir, sua irmã está a ponto de explodir. Por que você vai jogar mais pressão? É esse o teu caráter? Teu caráter é esse? Teu caráter é de uma pessoa que a pessoa está na cova e você está jogando terra. É esse o seu caráter? O pastor precisa resolver isso, hein? Esse negócio está feio mesmo, o negócio do pastor precisa resolver isso, porque... Isso é de quem quer escapar à pressão ou de quem está jogando pressão? É, aquele não vale nada, aquele homem mesmo. Não, ele fez isso, ele fez aquilo outro. Aquela irmã... Pela graça de Jeová, aquela irmã fez isso, fez aquilo outro. Você tombar com ela, irmão do céu. Olha, ela... Morreu do quê? Morreu de pressão, deu infarto, gerou câncer, gerou um monte de coisa na pessoa, porque ela não deixa escapar a pressão. E quando ela vai correr atrás de um vício, ela está acumulando pressão. Ela não está. E você, quando dá ouvido a essas coisas, você é um agente da pressão, você não está edificando o reino de Deus. Pelo contrário, você está fazendo um desserviço. Estou cheio de pressão. O irmão, o produtor de pressão, está vindo aí. Meu Deus do céu. Esse irmão está vindo, pai. A irmã que gosta de lançar a pressão está vindo aí. Falando, ih, Jesus. Amai uns aos outros, Senhor, como Tu nos amou. Mas, de repente, o irmão que deixa escapar a pressão está vendo. Meu Deus, eu precisava desse irmão. Precisava dele. Chega, vem cá, puxa o pinote. Vem cá, não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, Deus vai resolver essa situação, as portas vão se abrir, continua no posto do seu dever, não desanima, não olha para a direita nem para a esquerda, continua no caminho, faz o que a Bíblia diz, entrega seu caminho a Deus, Ele vai cuidar de você, não vai faltar nada para você, mas continua no posto. Você terminou a conversa e está... Ai, pai, olha. É um agente que deixou escapar a pressão. Chega aquela irmã que deixa escapar a pressão. Eu tenho que, meu Deus do céu, eu tenho que fazer. Eu preciso fazer isso e aquilo outro. Calma, vem aqui, irmã, vem. Vai dar tudo certo. Lembra o que disse o irmão Brana? Lembra o que diz a palavra? A palavra diz assim, mantém no posto do seu dever. E aí você vai ouvindo o barulhinho. Termina aquela conversa, a irmã está... Acabou a pressão. Nós já temos pressão demais no mundo. Pressão na escola, pressão no trabalho, pressão para ser alguém, pressão para provar isso, provar aquilo. Aqui não é um ambiente de pressão. Aqui é um ambiente de deixar escapar a pressão. Aqui é um ambiente que você vai puxar o pino e deixar escapar a pressão. E a maneira que você faz isso é vindo aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo e entregar tudo que você tem a Ele. Entregue tudo. Então, guarde essa palavra que disse o profeta de Deus, irmão Brana. Tudo que o diabo... Você vai ter uma semana na sua frente, não vai ter ou não? Vai ter, né? Tudo que o diabo quer
É colocar a Ana Lívia sob pressão. É colocar a Ana Carolina sob pressão. Colocar o Felipe sob pressão. Colocar o André sob pressão. Colocar meus irmãos sob pressão. Tudo que ele quer. Porque se ele te colocar em pressão, você vai fazer coisa que você não faria fora de pressão. Posso te dar um exemplo? Quando morre pai, irmão, filho e esposa do irmão Brana, quem chegou para conversar com ele? Irmão Brana disse, aquele foi o ponto que eu quase... Porque ele estava pressionado. E o diabo sabia que ele estava pressionado. Então chegou nele e falou assim, e quantos erros o irmão Brana não cometeu por pressão? Deus disse para o irmão Brana, vai à Índia, depois à África. E os homens de negócio falaram assim, não, irmão Brana, mas nós já temos alugado uma tenda. E já está tudo pronto para você ir. E ele disse, esses homens me pressionaram a fazer uma coisa que estava fora da vontade de Deus. Não faça nada pressionado. Nada pressionado. Você não deve nada a ninguém. Submeta-se a Deus, sem pressão nenhuma. Deixe Deus conduzir os seus caminhos. Nada sob pressão. Não faça nada sob pressão. Um dia eu fui comprar um tênis. Será que dá tempo? Eu falei, dá. Fui lá. Aí cheguei, era 5 e pouquinho. Aí o vendedor chegou. Vendedor, né? Tem algum vendedor aqui? Não, né? Vendedor. Eu posso ajudar? Aí, a frase clássica, só estou dando uma olhadinha. Aí ele falou assim, se precisar de mim, toma meu cartão, eu estou aqui. Ok. Só que ele falou desse estou aqui, mas ele não falou para mim especificamente onde é que ele estava. E ele estava aqui no meu cangote, aqui, E eu olhando o vidro, eu dava um passo para cá, e ele dava um passo para cá. E eu olhava assim, e o homem estava aqui, e ele sorria assim. E eu entendi que estava na hora de ir embora. Então eu falei para ele assim, pega esse aqui para mim. Ele falou, ok. E ele começou a me pressionar, porque está na hora de ir embora, o senhor não quer. Eu falei, eu venho outro dia. Aí eu olhei as caixas que ele desceu, não sei de onde, equilibrando, tudo aberto. Eu falei assim, mas o senhor não gostou desse? É porque nós estamos na hora de ir. Eu falei, não, é porque não, então leva esse então. Não, o senhor não quer levar esses dois? Não, leva só isso aqui, mas esse aqui é o mais barato. Não, então pega, leva aquele assim. Eu comprei um tênis que eu não queria. E eu cheguei em casa, eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, eu acho que eu sou um estúpido, um idiota, não sei como é que eu comprei um negócio desse. Esse homem deve estar dando risada de mim até agora, porque ele me colocou sob pressão. Eu fiz de uma atitude que eu não queria aquilo. E você faz coisas que você não quer sob pressão. Está me ouvindo, irmãos? Você crê no Mombrana? Se o diabo, se te colocar em pressão, vai fazer você cometer atos que você não faria fora de pressão. Nós queremos descer nas profundidades, mas você não vai descer as profundidades sem um novo nascimento. Ignora o estudo dos 40 dias de acampamento. Ignora, não precisa ver não. Desça nas profundidades sem a estrutura. Ignore isso. Deixe sem colocar a fuselagem certa, sem colocar o metal certo, sem colocar os componentes certos. Você vai implodir. Amanhã você vai implodir. Daqui a pouco você nem sabe se Deus existe ou não existe. Um irmão vindo lá do Arizona, para nós terminar, deu um rifle para o irmão Brana, lembra disso? Amém. O irmão Brana olhou aquele rifle e falou assim, irmão, que coisa linda. Era um Winchester. E o irmão Brana olhou aquele rifle e falou, eu vou derrubar um monte de circo com isso aqui. Quando ele saiu para a caça, o anjo do Senhor havia alertado ele que algo sucederia. Me dê sua atenção, nós vamos passeio. Quando o profeta carregou aquele rifle, colocou aqui no ombro, aqui, e a luneta aqui próximo do seu olho, e o fim do ferrolho aqui, assim, no seu olho aqui, e ele olhando para a luneta, e que ele puxou o gatilho. O que aconteceu? Explodiu. Aquilo explodiu na frente dele. Ele ficou com um corte na bochecha, um corte na garganta, um corte no ombro, no peito, uma queimadura. E saiu uma notícia nos Estados Unidos que o irmão Brana morreu atingido por um rifle.
porque eram os ministros lançando difamação sobre ele. Quando ele foi averiguar, e sabe o que Deus estava dando para o irmão Branham? Um sermão, chamado Deixando Escapar a Pressão. Aquela experiência nasceu um sermão. O que aconteceu? O irmão comprou aquele rifle, no lugar onde a loja, pegou parte do corpo do rifle Winchester e mesclou com o material de um outro rifle e vendeu como um Winchester. Ou seja, aquele rifle era um rifle híbrido, misturado. Ele não era original. Ele não tinha estrutura para aquela carga de pressão. Quando o irmão Branham tirou aquilo, aí você vê pessoas que você fala assim, a oração dessa pessoa é uma bala que vai atingir o diabo. Mas se ela é mesclada, se ela é parte da mensagem e parte do mundo, se ela é parte da vontade de Deus e parte de suas próprias vontades, se ela é parte cristão e parte vai saber Deus o quê? Quando ela vai orar, ela vai explodir, ela vai matar quem está perto. Por isso a Bíblia diz, tem aparência de piedade, é parte do material, mas nega a eficácia. Destes, está cheio disso. Gente que não suporta a pressão. Ou você acha que o diabo está de braço cruzado? Você diz que vem na mensagem, ele vai atormentar sua família, vai atormentar sua casa, vai atormentar seus negócios, vai atormentar sua saúde. E você tem que estar parado de pé e repreendendo aquilo em nome de Jesus Cristo. E pode vir a pressão que for. Você tem estrutura para descer nas profundidades. E depois veja o vídeo na internet. Foi milésimos de segundo. O submarino, como amassar assim, como pegar uma folha de papel e fazer isso aqui. Pronto, implodiu, matou todo mundo. Nem enterrar o corpo vão. Você nem sabe o paradeiro daquele irmão, daquela igreja. Implodiu. Agora, eu estou te avisando que nós estamos descendo num terreno, sabe, da luz inacessível, como disse o irmão Branham, das profundidades da palavra. Deus prometeu a você que Ele não enviaria a tentação que você não suportasse, pressão que você não suportasse. E por isso Ele te envia uma mensagem a quem mais é dado, mais é exigido, para que você suporte as pressões que estão em fora. Você não suporta o seu irmão falando mal de você? Falou mal de mim. Como é que você vai suportar amanhã alguém te pondo na cadeia? Você cede a coisas mínimas, quando você não aguenta a pressão mínima, como é que você vai aguentar a perseguição que está aí próximo? Não vá a fundo se você não tem estrutura para tal. Mas a estrutura está aqui, o material está aqui, está nesta Bíblia Sagrada, está nesta mensagem. Tira a fibra de carbono, põe titânio. Vai ficar antiquado, mas não interessa. Deixa ficar antiquado mesmo. Mas vai ficar seguro, vai ficar protegido. E você vai visitar as regiões profundas da deidade. E você vai conhecer de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai. O sétimo selo não vai ser uma coisa inacessível, não vai ser acessível para você. Você vai verificar ali, tendo estrutura. Nascido de novo, justificado, santificado, batizado com o Espírito Santo, dizendo amém a toda palavra, dizendo amém a toda escritura. Está na Bíblia, amém, eu creio. Está amém, eu creio. Está na mensagem, amém, eu creio. Ele disse, eu creio, amém. Eu não vou lançar teoria, eu não vou dizer que foi aquilo, não. Está lá, eu creio, eu digo amém, isso eu creio. Você vai parar de ser o crente e deixar disso. Eu acho que isso não é necessário. Não, deixa disso, eu acho que isso nós não precisamos disso. Culto de casal, para que culto de casal? Para que culto de jovens? Culto com os irmãos, para que só isso? Eu acho que seria melhor assim. Eu acho que você vai parar de ser o crente. Você está fazendo um desserviço. Respeite a liderança do Espírito Santo pelo púlpito e Deus vai te respeitar. Eu acho que nós estamos sendo realmente muito bonzinhos. Que está gerando um problema enorme. Esse eu não gosto que cante. Esse aqui eu gosto que cante. Esse aqui eu não gosto. Aquele hino lá eu gosto. Esse aqui eu não gosto que pregue, mas esse aqui... se o pastor for para pregar, eu não sei. Esse não sei o que lá, esse não sei o que lá. O que estão pensando o quê?
Vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir as advertências. Vou tirar a modernidade. Vamos trazer as coisas antiquadas aqui. Não a minha ideia. Esses dias, inclusive, eu conversei com o irmão. Eu creio que Deus, que o Espírito Santo que inspirou hinos no passado, inspira hinos hoje. Eu vou atar a mão do Espírito Santo. Agora, há hinos novos que o ritmo veio do inferno. Como há hinos antigos que deveriam ser banidos. Eles nunca deveriam ser cantados dentro da fé que nós temos. Mas canta-se. Não é o meu gosto, não é o seu gosto, é o gosto dele. É o gosto dele que tem que se enquadrar no nosso. Não é o nosso, não. Ou melhor, é o nosso que tem que se enquadrar no dele, não o dele no nosso. Quando ele coloca algo na igreja, é porque aquilo é o melhor para mim. Eu conversei com os jovens hoje. Você se lembra que nós falamos aqui? É a quantidade de conhecimento? Quantas pessoas com muito conhecimento não conseguem nem viver uma vida cristã, mas eles têm muito conhecimento? O assunto não é o conhecimento, o assunto é o amor àquilo que você está fazendo. Por isso o primeiro mandamento é: amarás o Senhor Deus acima de todas as coisas. Enquanto você não pôr Deus em primeiro lugar e amar a Deus acima da sua família, acima de sua esposa, acima de seu marido, acima dos seus filhos, não interessa quanto conhecimento você vai absorver, sua vida não muda. Mas experimenta amar Deus sobre essas coisas. Pode vir a pressão de irmãos, pode vir a pressão de irmãs, pode machucar, pode... Porque, irmão, a igreja é isso. Toda hora eu estou ferindo alguém está me ferindo. Isso é igreja. Isso é até o fim. Paulo teve que chegar em Pedro e dar um em Pedro, e Pedro teve que chegar em outro lá e dar. E é isso a história de Atos. Agora, nós somos florzinha de estufa. É isso? Nós somos o pato que a senhora Eduarda tentou criar. Se você não pôr uma luz quentinha e um cobertorzinho aqui e uma almofadinha, e o pato tinha cobertor, tinha almofada, tinha horário para comer, tinha água, tinha temperatura certa, e o pato morreu, se foi. Aí você gasta tempo com crentes na igreja, você cuida deles, leva para casa e traz, e você faz isso, faz aquilo, você... Cadê os patos? Morreu! Agora você pega um selvagem, irmão, ele se vira, ele dá um jeito. Agora, o que é que nós somos? Nós somos produtores de pressão? Ou nós estamos aqui para deixar escapar a pressão? Viu? O meu profeta mandou eu vir aqui. Como é que está seu filho? O que ela falou? Como é que vai as coisas lá em casa? O que ela falou? Tudo bem. Tinha pressão ali? Nenhuma. Tudo vai bem. Mas afinal, não gosta de você. Eu gosto dele. Eu não te amo, mas eu amo ele, eu amo ela. Tem pressão aqui? Sem pressão. Sem pressão, ok? Sem nenhuma pressão. Vamos deixar escapar a pressão. Tá bom? Você tem que pegar sua irmã e chacoalhar e falar assim, ó, deixa escapar a pressão. Sem pressão, irmão. Sem pressão, deixa escapar a pressão. Ó, sai daqui leve nesta noite. Tenha uma semana abençoada. Toma a sua ceia, faz a sua parte. Tente alcançar alguém durante a semana. Falar de Jesus para alguém. Tirar a pressão de alguém. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos nos pôr de pé. Uma hora, hein? Estou dentro do meu... Não vou ser excomungado por causa do tempo, não, irmão. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo,
Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Nós vamos orar pelo pão e orar pelo vinho, e eu quero que você feche os seus olhos e ore comigo. Sem pressão, ok? Amém. Deixando toda a pressão. Foi ele que disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados. Ah, tanta pressão, tanta pressão. Pressão aqui, pressão para pagar isso, pressão para viver aquilo, pressão com aparência, pressão com isso. Não, vinde a mim, vós que estáis cansados. E disse o irmão Brana, eu me sinto como se eu pudesse sentir os braços de Cristo me tomando naquele momento. E ele foi o meu conforto. E eu podia sentir os seus braços me abraçando ali. E aquilo fez todo o peso ir embora. Então eu disse, Satanás, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Ele é o Deus que dá, Ele é o Deus que tira. Se temos saúde, glória a Deus. Se amanhã estivermos doentes, glória a Deus. Se temos dinheiro, glória a Deus. Se amanhã não tiver nada para comer, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Toda a pressão se vai, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado dos nossos passos. Eu te louvo por isso, Senhor. Assim, Pai.